da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Pensamos que intercessor, um grupo de intercessão, são pessoas que vão, se põem lá diante do Senhor e ficam rezando. Claro, a oração é a coisa mais importante, nós vamos ver. Mas é de capital importância que nós entendamos a atitude do intercessor. O intercessor é alguém que se põe no meio. O intercessor é alguém que se move para o meio. Veja até os verbos. Ele se move. Ele tem uma ação. É alguém que se condoeu com uma situação. Vejam, o meu coração estava partido porque eu sabia toda a situação. E eu precisava fazer alguma coisa em favor daquele garoto. E o desejo do meu coração era me colocar entre um e outro. Não, esses garotos que vocês não pegam, não pode, não pega. Vocês não vão fazer escolha, vocês não levam. Podem me bater, podem me machucar, mas esses garotos vocês não pegam. Desculpa. Você não tem nada a ver com isso. Mas vocês não pegam este garoto. Essa é a atitude do intercessor. De tal maneira, o coração dele está tocado pela situação do outro, que ele se põe ali no meio. E claro, quando se trata de orar, quando se trata de pedir, é isso que faz o intercessor. Diante da necessidade da pessoa. E na confiança do Senhor, ele se põe diante do Senhor. Eu sou advogado. Não é assim que acontece num júri, numa causa? O coitado do réu não pode falar nada, nem deve dizer nada, cala a boca. Quem fala é o advogado no nome dele. O advogado sabe como falar. Você já começa a perceber uma coisa, mas então nós sabemos falar? Não, nós também não sabemos falar. E a própria carta aos Romanos diz, nós não sabemos orar como convém, não sabemos. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. É isso ou não é isso? Pega comigo lá na carta aos Romanos, faz favor. Carta aos Romanos, capítulo 8. Carta aos Romanos, capítulo 8. Vocês já começam a ampliar o conceito de intercessor. A gente já começa a perceber que o Espírito Santo é um intercessor, um poderoso intercessor. Romanos 8, versículo 26. É muito conhecida essa passagem. Outrosim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza. Eu vi a fraqueza do garotinho. O Espírito vê a nossa fraqueza. Ele vem em auxílio à nossa fraqueza. Eu sou como aquele garotinho. E o Espírito Santo vem em auxílio à minha fraqueza. Porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Não sabemos. Mas, leia comigo agora. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. A oração do Espírito Santo em nós, o que é? Ela é uma intercessão. Ela é uma intercessão. Não estranhem, porque você já ouviu dizer que o Espírito Santo louva em nós, que o Espírito Santo adora em nós, que o Espírito Santo proclama em nós, e que também o Espírito Santo pede em nós. Mas então como é que é a intercessão? Outra coisa, nós pensamos que a oração de intercessão seja só oração de pedido. Eu estou lá pedindo. Não, vocês vão perceber nesses dias que a intercessão é oração. Muitas vezes o Espírito nos move a nós louvarmos, a nós adorarmos. Porque nós pensamos que precisamos apenas ficar pedindo. Então tem um caso, tem uma pessoa necessitada, a gente fica lá, Senhor, aquele meu irmão, assim, o caso dele, Senhor, o Senhor precisa intervir. E nós pensamos que isso é intercessão. Se nós, ao contrário, nós te louvamos, Senhor, nós te proclamamos, Senhor, nós te adoramos, Senhor, Tu és o Senhor dessa situação, Tu és aquele que governa essa situação, o Senhor é vitorioso nessa situação, esse meu irmão pelo qual eu estou pedindo, ele é Teu, Senhor, ele te pertence, Senhor, e Tu és já vitorioso. Nós pensamos que isso não é intercessão. Para nós é intercessão ficar lá ajoelhado diante do Senhor e até chorar e tudo mais. Percebe? Claro, também essa oração, ela é intercessão.
Mas só para abrir o leque. Muitas vezes o Espírito nos move a louvar, a adorar, porque o que é preciso é que se faça a ligação entre a terra e o céu através do intercessor. Bom, tem tanta coisa que começa a falar e vai longe, né? Voltando, o Espírito vem e auxilia a nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir nem orar, como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. Saiba, a oração em línguas é uma intercessão. Você não sabe como rezar. Eu não sei como rezar. Diante de Deus, o que eu vou dizer para Deus? O que eu vou dizer para Deus? Qual a minha linguagem para Deus? Como é que eu devo me referir a Deus? E que pedido eu vou fazer? Gente, se você, por exemplo, tivesse a chance de estar diante de um grande governador desse mundo, um grande presidente desse mundo, ou um rei desse mundo, ou o presidente da ONU, o que você ia pedir? Que jeito que você ia falar? A gente ia ficar tão nervoso, tão gago, que não falava nada, né? Mas agora, diante de Deus, e diante de uma situação, como é que você vai falar a Deus a respeito daquela situação? A gente pensa às vezes que sabe, a gente pensa que talvez a nossa maneira de orar é tudo, mas não é. Nós não sabemos orar como convém, nem sabemos como nos referir a Deus, porque Deus é Deus, embora Ele seja Pai. Mesmo com Deus que é Pai, a gente não sabe como falar com Ele. E também, diante da situação, diante do caso em que a gente está, nós não sabemos como orar, como pedir, de que jeito, o que é necessário nessa situação, nós não sabemos, mas o Espírito Santo sabe. Mesmo quando você louva a Deus, quando você adora a Deus, você não sabe como se referir a Deus. E na oração, nunca nós oramos sozinhos, nunca. Sempre nós estamos orando com os outros e pelos outros. Nós somos corpo, nós somos membro de um corpo. Quando você ora, não é apenas a sua boca orando, mas é você inteirinho, é verdade ou não é? Não é somente a sua língua orando, é o seu corpo inteiro. E também não é somente a sua inteligência orando. Claro, a sua inteligência está orando, mas o seu coração, os seus sentimentos estão orando, o seu corpo está orando, as suas células todas estão orando, também no corpo místico de Cristo. Ninguém de nós ora sozinho. Então, quando nós vamos para adorar o Senhor, nós vamos com todo um povo. Especialmente nós vamos para a oração com aqueles aos quais Deus nos ligou mais de perto. A sua boca ora, claro que ela ora, mas o seu corpo inteirinho ora, mas de maneira especial, a sua língua, os seus dentes, os seus lábios estão orando. A sua face está orando, as partes mais perto estão orando também. Quando você vai à oração, de modo especial as pessoas mais próximas, sua esposa ou seu marido, com os quais Deus ligou você com laços especiais, seus filhos, seus pais, seus irmãos de sangue, seus irmãos de comunidade. Não são só eles, não são só eles. O seu grupo, a renovação, a igreja, a sua paróquia, o padre da sua paróquia, você vai à oração no nome deles, mesmo que você não pense. A boca não pensa que o corpo inteiro está indo na oração, mas está indo. Então você vai à oração com eles todos. Eles todos vão na oração junto com você. E você está orando por eles. Você está orando por eles. E por isso nós não sabemos como orar, não sabemos. Mas o mesmo Espírito Santo intercede por nós. Intercede por nós de que maneira? Com gemidos inefáveis. Essa palavra inefável não é muito comum entre nós, né? Mas é de um verbo latino, quer dizer, que não dá para falar. São gemidos que não dá para traduzir, que não dá para falar, que não dá para explicar. Entende? Não dá para a gente, porque não é uma coisa humana. Porque não é uma coisa humana. E você sabe muito bem, é o próprio Espírito Santo orando em você. É a oração mais frágil, humanamente falando, mas é a oração mais divina, na verdade. Porque é o próprio Espírito Santo que ora em você. E como explica logo em seguida, aqui,
E aquele que prescruta os corações, sabe o que deseja o Espírito. Quem é que prescruta os corações? É Deus Pai. É Jesus. Eles prescrutam os corações, eles sabem o que vai no coração. Então aquele que prescruta os corações, sabe o que deseja o Espírito. E ele sabe o que o Espírito está pedindo. Sabe? Você está sabendo. O nosso intercessor, o nosso advogado é o Espírito Santo. O qual, mais uma vez, o Espírito Santo intercede pelos santos segundo Deus. E esses santos, aqui não é no sentido dos santos do céu. Os santos, os de Deus, os filhos de Deus. Os necessitados de Deus, os pobres de Deus, os fracos de Deus. O Espírito intercede pelos santos segundo Deus. Segundo Deus. Não é segundo o homem. O Espírito Santo não está pedindo as coisinhas que nós pedimos. O Espírito Santo está pedindo as grandes coisas que Deus sabe que nós precisamos. Muitas vezes nós vamos lá para orar, digamos, pedindo um emprego. É uma coisa importante e é. Mas talvez o Espírito Santo esteja pedindo uma coisa muito maior do que um emprego para você. Talvez você esteja pedindo a solução do problema de um dos seus filhos. E você tem o direito de fazer isso. Mas o Espírito Santo está pedindo muito mais do que a solução do problema do seu filho. Porque ele está orando em você, segundo Deus. Ele está pedindo pelo seu filho, talvez uma coisa muito maior, que vai fazer, inclusive, com que também esse problema, que é um problema grave para você, que para Deus é talvez um probleminha, tenha a solução. E aí está a beleza. Eu quero voltar àquilo que eu estava dizendo. Na oração em línguas, quem ora por nós é o Espírito Santo. Eu não sei orar, você não sabe orar, então solta apenas os sons, solta os sons, solta os sons, solta os sons. Essa é a sua parte. Abre a boca e vai soltando a oração em línguas. Mas quem se põe diante de você, o seu advogado, quem fala por você e quem fala com gabarito, é o Espírito Santo. Assim como o advogado sabe falar com o juiz, sabe falar com o juiz, o Espírito Santo sabe falar com o Pai, sabe falar com Jesus. Assim como o advogado sabe da sua situação melhor e os riscos que você corre e sabe como defender você, o Espírito Santo fala da sua situação e sabe como tratar a sua situação diante de Deus. Percebe? Então, essa é a atitude. Você já começa a perceber que nós somos intercessores, mas o intercessor em nós é o Espírito Santo. Você percebe que a nossa oração, ela é essencial na intercessão. Somente que a oração em línguas é a essencial no essencial. Porque na oração em línguas é o próprio Espírito orando em nós e ele sabe como orar. Não estou dizendo com isso que você não deva rezar em português. Claro que deve também. A gente deve orar no Espírito e orar também com a nossa inteligência. Mas a oração em línguas, ela é capital dentro da intercessão. E eu quero voltar a dizer, a intercessão é de um modo especial uma atitude. Lembra daquilo? Aquele garotinho necessitava. E o desejo do meu coração era me colocar entre ele e aqueles inimigos dele. E não deixar que eles pegassem. Essa atitude do intercessor. É alguém que se põe no meio. É alguém que se envolve. É alguém que corre um risco. É alguém que paga o preço. Eu certamente, se me colocasse naquela ocasião, na frente dos garotões, eu ia receber murros e pontapés. E quem é intercessor recebe mesmo. Ia voltar para casa com vergão, com roxo no olho e tudo mais. Mas talvez eu voltasse para casa com a vitória de não ter deixado que aqueles rapagões pegassem aquele garotinho. Entende? A intercessão, gente, é uma briga. Nós vamos ver logo depois, uma briga com inimigos que não são uma coisa qualquer. Que inimigos que querem acabar, que querem arrasar. O que aqueles garotões queriam fazer com aquele garotinho é muito pior o que o inimigo quer fazer conosco, que arrasar conosco mesmo. E aí está o papel do intercessor. Bom, você conhece muito bem aquela passagem do livro do Êxodo, capítulo 17. Pega comigo, Êxodo é o segundo livro da Bíblia, portanto lá no comecinho. Gênesis, em seguida Êxodo. Você conhece muito bem Êxodo 17,
Versículo 8 e seguintes, a vitória sobre Amaleque. Quando os amalecitas vieram contra os judeus, e os amalecitas eram um povo muito mais forte do que os judeus, muito mais forte. Os amalecitas iam acabar com os judeus. Onde Deus dá uma ordem, Moisés, desesperado, foi a Deus. Era sempre essa atitude de Moisés. Moisés estava envolvido com o seu povo. Moisés foi colocado por Deus no meio do seu povo. E diante daquela situação, Êxodo 17, 8. Diante daquela situação, Moisés clama a Deus, dizendo: Deus, não tem jeito, dentro dos amalecitas nós vamos ficar picadinho. E o que Deus diz a ele? Pega Josué, o mais fraco, e põe Josué para guerrear lá no campo com o povo. Você, o mais preparado, Arão, que era o sumo sacerdote, e vocês três sobem para o alto do monte e vão ficar lá em oração. O restante você sabe da história, sabe ou não sabe? Então não vou repetir, está aí narrado. Nós pensamos sempre que essa seja a passagem mais importante sobre Moisés, o intercessor. Nós pensamos sempre. E eu quero lhe dizer hoje, essa é uma parte importante, um fato importante de Moisés como intercessor. Só que esse não é o fato mais importante. O fato mais importante de Moisés como intercessor está em Êxodo, sim, mas 32. Vai lá para frente. Êxodo 32. É lá que está o fato mais importante de Moisés como intercessor. Se você não conhece essa passagem, eu quero recordar para você. Deus convidou Moisés a subir para o alto do monte, no Monte Sinai, para lhe dar as tábuas da lei. E por que isso? Porque mais uma vez Moisés foi até Deus. E Moisés foi até Deus por quê? E agora eu quero que você entenda bem isso. Nós pensamos às vezes que os mandamentos que Moisés recebeu sejam as coisas lindas, arcanas, né, de uma lei maravilhosa. Não, gente. As leis que Deus deu a Moisés são as leis básicas para o homem ser gente. Porque aquele povo que Moisés tirou do Egito era um povo bárbaro, era um povo selvagem, era um povo que viveu muitos e muitos anos na escravidão e pegaram todos os vícios da escravidão. Por exemplo, aquele povo nem respeitava pai e mãe, tinham perdido totalmente a noção de família, de pai e de mãe, e foi preciso um quarto mandamento. Aquele povo matava assim adoidado. É que nem a gente vê às vezes, né, coitados irmãos nossos que vêm às vezes da roça do sertão, não sei, qualquer coisa está puxando a peixeira, qualquer coisa está puxando a faca, qualquer coisa está tirando. E veja, eu disse até mal, não é o povo pobre só não, né? Tem tanta gente engravatada fazendo isso, nós estamos vendo. E naquele tempo eles se matavam uns aos outros assim, né? Como eles eram escravos, naqueles momentos de descanso, na bebedeira e nas brigas, o que morria de judeu matado por outro judeu. E quando Moisés estava acompanhando esse povo pelo deserto, a coisa continuava. Deus libertou aquele povo, Deus tirou aquele povo do Egito, Deus fez aquele povo passar pelo Mar Vermelho, abriu o mar para que eles pudessem fazer, mas aquele povo continuava a se matar. Irmão, Moisés precisava de todos para poder chegar à terra que Deus havia prometido. Mas aquele bendito daquele povo se matava uns aos outros por qualquer coisinha. Então foi preciso um quinto mandamento. Aquele povo perdeu noção total do pudor, da moral, perdeu noção de uma sexualidade regrada, porque na escravidão aprenderam os vícios da escravidão. Então no ímpeto, eles avançavam nas meninas, nas mulheres dos seus amigos.
E era uma coisa bárbara. Era uma coisa bárbara. Não é muito diferente de hoje não, né? A coisa se faz com muito mais requinte, mas não é diferente, né? Como existem estrupos hoje, e existem os estrupos assim na brutalidade, na selvageria, e também existe os bem na classe. Mas aquele povo era assim. Então foi preciso um sexto mandamento. E por que esse povo fazia assim? Porque aquele povo vivia com a cabeça cheia de uma sexualidade errada. E foi preciso não somente um sexto, preciso um nono mandamento também. Porque aquele povo cobiçava tudo, até mesmo as filhas, as mulheres dos seus irmãos. E aquilo estava acabando com o povo. E claro, isso era motivo de briga, isso era motivo de morte. Uma coisa estava ligada à outra. Aquele povo roubava até não querer mais. E roubavam entre si. Também não é muito diferente de hoje não, né? Mas aquele povo roubava assim, adoidado. Escreveu, não leu, a mão já passou, já tinha levado, era caldeirão do vizinho, era a ovelha do vizinho. Quando viu a ovelha já tinha sido morta, já tinha sido comida e tudo. E daí as brigas, e daí as mortes, e daí as vinganças, entende? Moisés não aguentava mais. E aquele povo mentia, mas mentia descaradamente. Foi preciso um oitavo mandamento, porque até jurar falso, aquele povo jurava. Portanto, os 10 mandamentos que Moisés recebeu de Deus no alto do monte, não eram mandamentos lá maravilhosos, não, eram os mandamentos básicos para um povo tornar-se gente. Porque Moisés não aguentava mais governar aquele povo. E veja, ele se pôs na situação: Deus, eu não aguento mais, o Senhor me colocou, o Senhor me envolveu com esse povo. O Senhor me envolveu com esse povo, eu estou no meio desse povo, só que eu não aguento mais, Deus, o que eu vou fazer? Veja, Moisés foi buscar a sabedoria de Deus, porque ele estava envolvido, Deus o envolveu com aquele povo, ele se sentia envolvido com aquele povo, sofria nas mãos daquele povo, como sofria o coitado do Moisés. Mas o que ele fazia? Em todas essas situações ele ia a Deus. Veja a atitude do intercessor, é um envolvido com o povo, é envolvido com os seus irmãos, com a situação dos seus irmãos, que está com o coração partido pelas coisas que os seus irmãos fazem, mas que não vai solucionar com a própria mão, porque Moisés já tinha aprendido. Quando ele quis solucionar a coisa com a própria mão, foi fazer justiça com as próprias mãos e matou o egípcio, estragou tudo. Verdade ou não é? Moisés já tinha aprendido. Então o que é que ele fazia? O pessoal podia pensar, alienado, nesta hora vai recorrer a Deus, mas o que nós estamos vendo em todos os casos que Moisés enfrentava, Deus lhe trazia as soluções. E nessa situação, quando Moisés falou para Deus, desesperado: Deus, eu não aguento mais, eu estou entregando esse povo de volta. O que Deus disse? Vem, Moisés, vem, sobe você com Josué aqui para cima do alto monte, vem ficar um bom tempo comigo, eu vou passar para você as leis para governar este povo. E lá o diálogo de Moisés com Deus foi tal, que Moisés explicou para Deus: olha Deus, se eu não levar o negócio por escritinho, eles vão pensar que é coisa minha, se eu falar apenas, então escreve por amor de Deus. Que Moisés disse, por amor de Deus, escreve, e por favor, escreve em pedra, para todo mundo perceber que não dá para ser eu, para fazer isso. Para que todo mundo saiba que essa lei é de Deus, senão o povo não vai acreditar em mim. E Deus fez isso. Deus deu a Moisés, escrito em tábuas de pedra, né, os mandamentos. E que mandamentos? Os mandamentos para que aquele povo selvagem, bárbaro, se tornasse gente, e se tornasse governável, e pudesse entrar na terra que Deus lhes havia prometido. Agora, imagina a situação de Moisés, e a alegria de Moisés, quando ele recebeu de Deus as tábuas, e com as 2 tábuas debaixo do braço, Moisés está descendo o monte. Agora, graças a Deus, esse povo vai ser gente, eu vou poder governar esse povo, eu vou poder mostrar para esse povo. Moisés já estava inclusive se preparando para a pregação que ele ia fazer quando chegasse lá embaixo.
E o que é que aconteceu? Vamos ler aí. Êxodo 32. Vendo que Moisés tardava a descer da montanha, o povo agrupou-se em volta de Arão. Disse-lhe: vamos, leia comigo. Vamos, faze-nos um Deus que marche à nossa frente, porque este Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que é feito. Viram aí o ar de desprezo? Porque este Moisés que nos tirou do Egito, esqueceram tudo. A gratidão toda foi embora. Moisés não era de nada, não fez nada. Esse Moisés que nos tirou do Egito, esqueceram todos os milagres, esqueceram todos os prodígios. Nós não somos muito diferentes não, hein? Mas em todo caso estamos vendo esse fato aqui. 2. Arão respondeu-lhes: tirai os brincos de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, vossos filhos, vossas filhas, e trazei-mos. Com que é que vai ser feito o bezerro de ouro? Com as coisas das mulheres, dos filhos e das filhas. Com as riquezas, com os tesouros dos filhos e das filhas. Depois nós voltaremos a esse trecho. Se você quiser, pode até marcar na sua Bíblia esse pedacinho, versículo 2. Tiraram todos os brincos de ouro que tinham nas orelhas e trouxeram-nos a Arão. Não sei se você sabe que os brincos, como as alianças, são sinais de aliança. Como também as correntinhas que se põem na perna, né? Todas eram sinais de aliança. Todas eram sinais de que nós somos de alguém. Como a aliança mostra, você é de alguém, e alguém é seu. Igualmente as alianças, os brincos, as correntinhas na perna, são sinais de aliança. Eu pertenço a alguém. E o que foi que eles fizeram? Tiraram os seus brincos. As mulheres, os filhos, e sacrificaram tudo isso, perderam tudo isso, para fazer com isso o bezerro de ouro. Guarda essas ideias. Versículo 4. O qual, tomando-os em suas mãos, pôs o ouro em um molde e fez deles um bezerro de metal fundido. Então exclamaram, leia comigo: eis, ó Israel, o teu Deus que te tirou do Egito. Meu Deus do céu, hein? Meu Deus do céu. Eis, ó Israel, o teu Deus que te tirou do Egito. Mudou tudo. Esqueceram tudo. Transtornaram tudo. Eis, ó Israel, o teu Deus que te tirou do Egito. Veja o ponto que o povo chegou. Gente, já começo a dizer, a situação do nosso povo hoje não é diferente. A situação hoje dentro da nossa igreja não é diferente. E é por isso que Deus está precisando de intercessores. Mas vamos lá em frente. 5. Arão, vendo isto, construiu um altar diante dele e exclamou: amanhã haverá uma festa em honra do Senhor. Arão ainda tinha boa vontade, né? Uma festa em honra do Senhor. No dia seguinte, pela manhã, ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos. Começaram bem. O povo assentou-se para comer e beber e depois levantaram-se para se divertir. E pela narração que eu fiz, você sabe como é que esse povo se divertia, né? E o que saiu foi uma verdadeira bacanal. Com tudo. Desde um pansexualismo até mortes. Deus ficou sabendo de tudo isso, claro. Moisés descendo contentinho, com as tábuas da lei debaixo dos braços e tal, preparando já a pregação que ia fazer ao povo, e Deus já colocou, porque Deus fala com os seus servos. Deus anuncia de antemão aos seus servos o que vai acontecer. Saiba disso. Os intercessores são os íntimos de Deus. Eles se põem entre Deus e o povo. O intercessor permite que o Espírito Santo ore e peça nele, que advogue nele. Então o intercessor acaba se tornando um íntimo de Deus, mesmo que ele seja um traste qualquer. E nós somos um traste qualquer.
Mas Deus nos faz íntimos porque nós estamos cooperando com Ele, colaborando com Ele. E Deus vem e fala aos seus servos, Deus avisa os seus servos, Deus vem à frente e anuncia com antecedência aos seus servos o que vai acontecer e o que está acontecendo e que ninguém conseguiu perceber ainda, mas os servos de Deus começam a saber. Se não sabem de tudo, eles têm a intuição que alguma coisa está por acontecer, e que é preciso pedir, que é preciso interceder, que é preciso tomar posição. Isso não é alienação, porque Deus realmente segreda aos seus íntimos aquilo que só Ele, Deus, sabe, e que os seus servos precisam saber. Então o que fez Deus? Deus disse a Moisés: vai, desce, porque corrompeu-se o teu povo que tiraste do Egito. E veja o desafio de Deus, né? O que Deus disse? Corrompeu-se quem? O teu povo que tiraste do Egito. Jogou na cara de Moisés: o teu povo que tiraste do Egito. É como em casa, né? Quando a filha dá trabalho, o marido diz: tua filha que você botou no mundo, né? E ao contrário, o marido vira para a mulher, e a mulher vira para o marido: a tua filha que você botou nesse mundo. Foi o desafio que Deus colocou para Moisés. Não é que Deus pensasse assim, mas foi um desafio. Desviaram-se depressa do caminho que lhes prescrevi, fizeram para si um bezerro de metal fundido, prostraram-se diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo, leia comigo: eis, ó Israel, o teu Deus que te tirou do Egito. Vejo, continuou o Senhor, que este povo tem a cabeça dura. Presta bem atenção. Deixa, pois, que se acenda a minha cólera contra eles e os reduzirei a nada. Mas de ti, leia comigo, mas de ti farei uma grande nação. Que proposta boa para Moisés, hein? Moisés estava liberado. Moisés vai acabar o seu sofrimento, vai acabar as suas angústias. Esse povo cabeçador não tem jeito. Veja, na hora que eu dei as tábuas da lei, você nem chegou e o povo já está nesse estado. O povo já fez uma opção, já escolheu o seu Deus. O Deus deles é um bezerro de ouro. Pegaram as alianças comigo e transformaram num ídolo. Então, Moisés, deixa que eu me veja com esse povo agora. E eu vou acabar com esse povo, eu vou arrasar com esse povo, eu vou reduzir a nada, mas de ti, Moisés, eu farei uma grande nação. E Moisés sabia que Deus podia fazer isso. Deixa eu recordar, Moisés antes estava muito tranquilo, lá com o seu sogro, né? Casado com Séfora, cuidando das ovelhas, sem nenhum problema. Moisés prosperou, Moisés nunca tinha sido pastor, Moisés foi educado na corte do faraó, mas foi muito bem sucedido como pastor. Moisés multiplicou as ovelhas do seu sogro, que estava contentíssimo. Quando Deus apareceu na vida dele no alto do monte Sinai e mandou Moisés ir tirar aquele povo do Egito, transtornou toda a vida de Moisés. Moisés nem pôde ficar com a sua família, não pôde ficar com os seus 2 filhos, com ninguém. Eles tiveram que ficar lá na casa do sogro, e Moisés estava nessa situação dura, difícil, com problemas até não querer mais. Moisés deitava com problemas, dormia com problemas, acordava com problemas, passava o dia com problemas, e Deus disse: Moisés, você está liberado. Deixa esse povo comigo, Moisés. De ti eu farei uma grande nação. A tua esposa tão linda, tão dedicada, está lá te esperando, Moisés. E é justo que você volte para casa, para sua casa, para a casa dela, para a casa do seu sogro. As ovelhas ficaram lá e estão lá. A sua esposa está lá esperando por você há tanto tempo. Os seus 2 filhos estão esperando e virão outros filhos ainda, Moisés. De ti eu farei uma grande nação. Deixa que eu acabe com esse povo. Uma proposta maravilhosa, é ou não é? Moisés tinha a faca e o queijo na mão dele. Qual foi a reação dele? Veja então o que é o intercessor. 11. Moisés tentou aplacar o Senhor seu Deus, dizendo: Moisés se pôs no meio. Não, Deus, não briga com o meu povo, meu. O Senhor falou que o teu povo, não briga com ele, porque falou no meu povo, falou em mim.
Tocou no meu povo, tocou em mim. Ele se pôs no meio. Ele se pôs no meio. Veja o intercessor, é alguém que se põe no meio, é alguém que vai para o meio, é alguém que se envolve, é alguém que se move para o meio. E nessa hora era com Deus, foi com Deus. Noutra hora era com o inimigo, ele foi. Agora era com Deus, ele foi para o meio, porque ele estava comprometido com o povo. Por que, Senhor, se inflama a vossa ira? Claro, aqui tem uma síntese, né? Contra o vosso povo que tirastes do Egito, com o vosso poder e a força de vossa mão. Não é bom que digam os egípcios. Moisés já começa a ser o advogado. O advogado faz isso, né? Está advogando já. Não é bom que digam os egípcios, com o mau desígnio nos levou para os matar nas montanhas e os suprimir da face da terra. Aplaque-se o vosso furor, abandonai vossa decisão de fazer mal ao vosso povo. Está aconselhando Deus. Como a gente faz, né? Faz com o marido, faz com a mulher. Calma, meu bem, calma, vai devagar. Só que Moisés falou com Deus, então aplaque-se o vosso furor. Deixa de braveza. Abandonai vossa decisão de fazer mal ao vosso povo. Lembrai-vos de Abraão, de Isaque, de Israel, vossos servos, os quais jurastes por vós mesmos de tornar sua posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e de dar aos seus descendentes esta terra de que falastes com uma herança eterna. Moisés está apresentando para Deus as promessas que Deus mesmo fez. As promessas que Deus mesmo. Como advogado, ele está cobrando Deus agora. O Senhor prometeu ou não prometeu? Percebe? Aqui está uma síntese, mas que Moisés faz uma obra de advogado muito bem feita, faz. E o Senhor se arrependeu das ameaças que tinha proferido contra o seu povo. Leia comigo de novo o versículo 14, leiam. É isto. É isto. É isto. Há uma passagem bem dura na frente. Versículo 32. Rogo-vos, leia comigo. Rogo-vos que lhe perdoeis agora este pecado. Se não, apagai-me do livro que escreveste. Em outras palavras, se não, apagai-me do livro da vida. Se não, apagai-me do livro da vida. Rogo-vos que lhe perdoeis agora este pecado. Se não, apagai-me do livro que escreveste. Deus, esse povo pecou, esse povo pecou. Pecou gravemente, pecou gravemente. Esse povo está errado, esse povo está errado. Não tem como desculpar. Mas perdoa, Senhor, perdoa esse povo. E se o Senhor não perdoa esse povo, então é comigo. Em outras palavras, Deus lançou o desafio para Moisés. E Deus comprou o desafio. E Deus comprou o desafio. Deus não, Moisés comprou o desafio de Deus. O que Deus disse? Este povo que tiraste do Egito. Este povo que tiraste do Egito. Moisés pode dizer, não, Senhor, não é o meu povo não, é o seu povo. E quem tirou foi o Senhor, eu só estava lá, mas os prodígios são seus. Mas Moisés comprou o desafio de Deus. E por quê, gente? Aí que está o importante. Tudo que Moisés tinha sofrido nas mãos daquele povo, e ele sofreu. De tal maneira uniu Moisés com o povo, que agora Moisés era carne da carne, desculpa, né? Carne da carne daquele povo. Entende? Moisés era unha e dedo, unha e carne, como diz, era unha e carne, não tinha diferença, era uma coisa só. Era uma coisa só. Se o Senhor arrasa com esse povo, arrasa comigo primeiro. Se o Senhor extermina esse povo, extermina a mim primeiro. Moisés tinha tudo na mão. Deus havia proposto, eu vou acabar com esse povo e de ti eu vou fazer uma grande nação. Não, Deus. Não aceito esse acordo. Podia dizer, esse acordo é um acordo de corrupção, corrupto. Não aceito esse acordo.
o Senhor vai acabar com o povo? Acaba comigo antes. Acaba comigo antes. Por quê? Este povo é o meu povo. E gente, onde é que Moisés aprendeu que aquele povo era o seu povo? Foi em todo o sofrimento que Moisés foi tendo com esse povo durante aquela caminhada inteirinha. Eu vou recordar para vocês rapidamente, não é? Por exemplo, lá no livro dos Números, um pouquinho do que Moisés sofreu. Vai comigo para frente, é o livro seguinte. Números 11. Números 11. O povo pôs-se a murmurar amargamente aos ouvidos do Senhor. Depois de tudo que aquele povo recebeu, depois de passar pelo deserto, aquele povo começou a murmurar amargamente aos ouvidos do Senhor. O Senhor, ouvindo isso, irou-se. O fogo do Senhor acendeu-se dentre eles e devorou a extremidade do acampamento. O povo clamou a Moisés. Moisés orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Deu-se àquele lugar o nome de Tabeera, porque o fogo do Senhor se tinha acendido no meio deles. Versículo 4, importantíssimo isso. A populaça, veja o nome que é chamado aqui, que estava no meio de Israel, foi atacada de um desejo desordenado, e mesmo os israelitas recomeçaram a gemer. Quem nos dará carne para comer, diziam eles. Lembramo-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, de graça na escravidão, né? Mas comíamos de graça no Egito. Os pepinos, os melões, os alhos bravos, as cebolas e os alhos. Agora a nossa alma está seca, não há mais nada, e só vemos maná diante dos nossos olhos. Puxa, Deus dava para eles o alimento no deserto, a cada dia, a cada manhã, e o povo estava enfarado, farto. Versículo 10. Ouviu Moisés o povo que chorava, agrupado por famílias. Veja que estado, cada um entrada da sua família. A cólera do Senhor acendeu-se com violência. Moisés entristeceu-se. Eu não vou eu não vou ler para frente. Você sabe que Moisés foi a Deus, e Deus fez um prodígio. Deus mandou codornizes para aquele povo no meio do deserto, porque Moisés pediu. Mas veja, a cada acontecimento aquele povo murmurava. Vira a página, capítulo 12. As murmurações, agora não só do povo, mas de Maria, a sua irmã, e de Arão. Maria e Arão criticaram a Moisés por causa da mulher etíope que ele desposara. Você sabe como Deus castigou Maria por aquela murmuração? Porque ela tinha tocado no ungido de Deus, no escolhido de Deus. Mesmo que Moisés tivesse errado, mas ela tinha tocado, murmurado, criticado o escolhido de Deus, o ungido de Deus. Deus castigou Maria, você conhece esse trecho, com uma lepra. E quem foi interceder por Maria, a sua irmã, foi Moisés. Pediu a Deus que tirasse a lepra dela. Capítulo 13, você conhece aquela situação? Moisés já estava pertinho da terra prometida com o povo, mandou exploradores para vir à terra. Os exploradores voltam, mas só falam de coisas impossíveis. É uma terra defendida demais, as muralhas são enormes demais, o povo é gigante, as armas deles são intransponíveis. Pois todo mundo de susto, todo mundo chorando, todo mundo desesperado, e resolvem, fazem um grupo para voltar para trás, e se dispõem a voltar atrás. Veja o capítulo 14, o que foi que eles disseram? Toda a assembleia pôs-se a gritar e chorou aquela noite. Todos os israelitas murmuraram contra Moisés e Arão, dizendo: oxalá tivéssemos morrido no Egito e nesse deserto. Veja, gente, que insensatez. Porque nos conduziu o Senhor a essa terra para morrermos pela espada? Nossas mulheres, nossos filhos serão a presa do inimigo. Não seria melhor que voltássemos para o Egito?
e diziam uns para os outros: escolhamos um chefe e voltemos para o Egito. E o que aconteceu? Moisés foi diante de Deus para pedir. E o que é que Deus decidiu? Esse povo quer voltar para o Egito? Tudo bem, eles vão voltar para o Egito. Eles não querem enfrentar e entrar na terra agora. Não querem enfrentar essas muralhas. Tudo bem, eles vão voltar. E o que fizeram? Deus mandou meia volta, volver, e voltaram justamente na direção do Egito. Está escrito aí. Fizeram uma volta tão grande que demoraram 40 anos para chegar no ponto que eles já estavam. Agora imagine o coração de Moisés com isso tudo, com todas essas murmurações. Mas gente, agora é que está o importante. Foi em todos esses sofrimentos, foi em todas essas dores, foi em todas essas decepções que Moisés de tal maneira foi amando aquele povo, sofridamente, mas foi amando, que quando Deus lançou o desafio, esse teu povo pecou, esse teu povo que você tirou do Egito, está nessa situação, eu vou acabar com ele. Moisés disse: tudo bem, Deus, é o meu povo mesmo. Então, se é o meu povo, se o Senhor vai acabar com esse povo, tem que acabar antes comigo. E não só, eu sou a cabeça desse povo. Se vai acabar com o corpo, acaba com a cabeça primeiro. E o que eu quero dizer com tudo isso? Melhor, o que é que Deus quer dizer para nós com isso? Esta é a posição do intercessor. E veja, vamos ser concretos. Talvez você tenha sofrido muito com o seu grupo. Talvez você tenha sofrido muito com o grupo que você coordena, no qual você tem ministério. Talvez você sofreu muito com a sua comunidade. Isso partiu o seu coração, isso decepcionou você, isso feriu você, isso magoou você, isso deixou você ressentido. Deixou. Só que ficar nessa atitude não resolve nada. Mas veja o outro lado. Realmente tudo isso que aconteceu com você e o seu grupo uniu você de tal maneira que hoje você pode dizer: este é o meu povo. E por isso, apesar das murmurações, dos desencaminhos, das barbaridades que esse povo faz, dos desvarios, das loucuras que esse meu povinho faz, esse meu grupo faz, que essa comunidade faz, eu não posso negar: este é o meu povo, esta é a minha comunidade, este é o meu grupo que Deus me deu. Não é meu no sentido que é minha posse, mas Deus me deu. E de tal maneira agora, pelo sofrimento mesmo, eu estou unido a eles, que eu só posso interceder, eu só posso salvar. Eu tenho que ficar na frente desse povo, e se o inimigo vem contra eles, eu estou aí defendendo. Aquele inimigo cruel, como aqueles rapagões, eu estou aí defendendo. Se é preciso atingir a eles, atinge a mim antes. Eu não posso deixar que pegue o meu povo. Não. E se é diante de Deus, se é questão de oração, eu me ponho diante de Deus. Se é aplacar Deus por causa de escândalos que aconteceram, eu me ponho diante de Deus, eu me prostro diante de Deus. Senhor, o Senhor sabe que eu não pequei, mas o meu povo pecou, até cometeu escândalos, Senhor. E o nosso grupo, a nossa comunidade está aí na boca da paróquia, na boca dos nossos inimigos, na boca do padre, na boca do bispo. Eles erraram, mas eu não posso me pôr por fora, e não me ponho por fora, Senhor. É o meu povo, é a minha comunidade, é o meu grupo, Senhor. Eu sou desse grupo. Então eu não tiro o corpo, não. Eu não lavo as mãos, não. Não vou dizer para o bispo e para o padre que não tenho nada a ver com isso. Eu sei que eu não pequei, mas não adianta me desculpar. Foi o meu povo quem pecou, Senhor. Foi o meu povo que cometeu um escândalo, Senhor. Eu só posso vir diante de Ti e pedir redenção, e pedir cura, e pedir libertação, e pedir perdão, e pedir solução, meu Deus. E pedir solução, porque é o Teu povo. E é o inimigo que quis esse escândalo todo para acabar conosco, o Teu povo, para impedir a Tua obra, Senhor. Então eu estou aqui, eu sou o primeiro a interceder. Eu sou o primeiro a pedir, aplaca a tua ira, Senhor, contra o teu povo. Eles mereciam um castigo, mereciam, mas se é preciso castigar alguém, castiga a mim, Senhor. Está entendendo o que é a intercessão? E gente, é divino isso. E Deus está precisando de gente assim.
nos nossos grupos, nas nossas comunidades, nas nossas paróquias. Eu digo mais, para ser muito concreto, para ser muito realista com vocês. Você dorme com o seu marido, você dorme com a sua mulher. Eu tomo no melhor sentido. Vocês são uma só carne. Graças a Deus vocês são uma só carne. Talvez você decepcionou-se muito com o seu cônjuge. Talvez você se magoou demais com o seu cônjuge. Talvez você foi ferido, ferida, machucado, machucada demais pelo seu cônjuge, pelos fatos, pelos acontecimentos. Mas ele é carne da sua carne, ela é ossos dos seus ossos. Nem foram vocês que se uniram, foi Deus que uniu vocês. E você não pode negar. Ela é a sua carne, ele é a sua carne. E se ele errou, e se ele foi infiel, e se ele te traiu, mas é sua carne. Eu sei do seu coração, eu sei da decepção do seu coração, eu sei da tristeza do seu coração, eu sei da depressão em que você entrou, mas inclusive a solução para a sua decepção, a solução para... O que eu disse antes? Essa depressão na qual você entrou, eu sei que o Senhor me faz falar inspirado. A solução para essa depressão é você assumir a posição verdadeira do intercessor. Sim, Senhor, eu sou carne da mesma carne, eu sou carne da mesma carne. Quem errou foi ela, quem pecou foi ela, mas é carne da minha carne, Senhor, é carne da minha carne, Senhor. E eu tenho que aplacar a ti. Não, Senhor, não castiga. Eu estou pedindo, eu estou intercedendo. E se vai agredir a ela, se vai castigar a ela, tem que castigar a mim antes, Senhor. É carne da minha carne. Eu preciso salvar a carne da minha carne, Senhor. Eu posso ficar de joelhos, eu posso realmente e devo jejuar e devo pedir. Eu devo esfolar os meus joelhos em oração. Claro, não é questão apenas de ajoelhar. Mas eu me prostro, Senhor, de joelhos diante de Ti, suplicando perdão, misericórdia, salvação, Senhor, muda o coração, intervém, Senhor. E eu limpo o meu coração. Eu sei, o meu coração está machucado, está ferido, o meu coração está decepcionado. Mas eu limpo o meu coração, porque eu só posso e eu devo ser um canal aberto para a Tua graça. Só posso ser um canal aberto para a Tua graça. E se eu estou ressentido, estou magoado, estou decepcionado, a graça não passa. Eu abro, Senhor, eu abro mão, sim, eu peço cura do meu interior, para eu poder interceder, porque é carne da minha carne, porque é ossos dos meus ossos. Percebe? Isso com um filho, isso com uma filha, isso com um pai, isso com uma mãe, isso com um irmão, que deu problemas, é igualzinho o filho pródigo. Entrou nas drogas, engravidou menina e deu problema para a família. É duro, eu sei que é duro, é terrível, é terrível, é terrível, é terrível, é terrível, é terrível, é terrível. Mas é carne da minha carne, é ossos dos meus ossos. E essa é a atitude do intercessor. Essa é a atitude do intercessor. É alguém que se move para o meio, alguém que se põe no meio. E agora eu quero trazer para vocês, acho que vocês já entenderam tudo. Quem é o grande e o verdadeiro intercessor? Foi Jesus. Gente, o que eu narrei aqui, e até me ajoelhei no chão, é nada em comparação com o pecado da humanidade, o crime da humanidade. Os meus crimes, os seus crimes. E o que é que Jesus fez? Jesus moveu-se para o meio. A pedido do Pai, Jesus deixa o céu, Jesus deixa a sua posição de Deus, os seus direitos de Deus, e vem e se faz homem, e assume a nossa carne. Não somente Ele vem, e não vem se fazendo de Deus, não, Ele assume a nossa carne, e vive conosco, realmente no meio. E para quê? Para ser o nosso intercessor. E o que Ele fez? Sim, Pai, foi o meu povo quem pecou. Mas é o meu povo. Se o Senhor tem o direito de arrasar com esse povo, arrasa comigo. O que Deus não fez com Moisés, fez com Jesus. O que Deus não fez com Moisés, fez com Jesus. E o Pai aceitou o sacrifício de Jesus até a cruz. E você sabe o que é a cruz? Você sabe o que é a cruz?
E todo o sofrimento e toda a decepção de ser traído pelo seu povo, e todo esse sofrimento o pai aceitou, porque o seu filho estava se entregando. Não é que o pai precisasse de um sacrifício, não, mas o que tocou o coração do pai foi a entrega do seu filho. Ele livremente quis se colocar na brecha, ele quis se colocar no meio, ele se envolveu com o seu povo, e por isso ele conseguiu do seu pai toda a salvação, não só para o povo de antes de Jesus, mas para todo o povo depois de Jesus, que somos nós. É no seu sangue que está o perdão, a remissão dos pecados. Se Deus quiser, depois nós falaremos mais, mas esta é a grande intercessão, este é o grande intercessor, Jesus. E veja mais, ele quis ficar no meio de nós, não somente ficar, mas ele quis ficar também na Eucaristia. Ele que já tinha se feito homem, agora se faz alimento, até para entrar dentro de nós. Eles são pecadores, eles pecam, mas Pai, de tal maneira eu vou para o meio, que eu vou para dentro deles, Pai. Eu entro pela boca deles, Pai. Eu entro pela goela deles, Pai. Eu entro pelo estômago deles, Pai. Eu me faço alimento, eu me transformo em sangue deles, Pai, e entro nas veias dele, e eu corro no corpo inteiro deles, Pai, para que eu seja eles, que eu seja com eles. Eu sou aqui o defensor, o advogado, o intercessor desse povo, e eu me fiz Eucaristia, eu me fiz alimento para isso, Pai. E eu fico lá no sacrário constantemente, nessa atitude, levantando os meus braços, pedindo pelo meu povo, suplicando pelo meu povo, pela salvação do meu povo, porque é o meu povo. Eu vou mais ainda para o meio, entrando no meu povo a cada dia que esse povo quiser, para ser o seu advogado, o seu intercessor, para ser o Deus que salva, para ser Jesus, para ser o Deus salva. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por todo esse entendimento, Senhor. Muito obrigado, porque muito mais do que entender-nos como intercessores e a nossa missão e o nosso papel e o nosso lugar, entender-te, Jesus, como intercessor. Entender-te, Jesus, como o grande intercessor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Nós vamos fazer isso agora. Nós vamos daqui para a capela. Nós vamos levar inclusive esta vela acesa. Quem quer pegá-la e cuidar que ela não se apague? Quem quer pegar, vem pegar. Então pega. Nós vamos com Jesus, luz, daqui para a capela, encontrar-nos com Ele que está lá no sacrário. E desde agora já vamos cantando ao encontro dEle, que está aqui, mas que está lá na Eucaristia. E lá vamos continuar esse momento. Vamos indo. E lá vamos continuar este momento. Lá vamos realizar a nossa intercessão junto com Ele. Junto com Ele. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.